Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fulton, do canal Planta Sem Mistério, blog Orquídea Sem Mistério. Bom gente, vocês estão vendo aqui este catacetum aqui agora, ó, todo, ó, vou pegar com cuidado, todo barbudinho, ó, vocês podem ver essa flor, toda barbudinha, aqui já tem as outras já começando a passar, pétalas e sépalas de cor clara e pintalgada. Conhecem ele? Não? Esse aqui, gente, é o Catasetum gladiatorum. Este catasetum aqui, ele entra no grupo da seção cristata, né? Que é popularmente conhecido como os barbudinhos, que são justamente esses catasetos de flores mais finas, né? Costuma dar um bom número de flores por haste. As flores são de média para pequena e o labelo tem todas essas franjinhas, né? Essas fimbriatos aqui que vocês podem ver. Nesse grupo aqui podemos citar esse aqui, que é o gladiatorum, podemos citar o semicirculatum, podemos citar o lancíferum, o próprio barbatum também e algumas outras variações. E o legal é que mesmo dentro do gladiatorum, gente, existem algumas variações. Por exemplo, esse aqui que vai abrir é um pouquinho diferente, mas é um gladiatorum também. Desse, muda muito também aonde eles ocorrem, gente. Dependendo do local do Brasil, tem espécies diferentes, mas quase todas as regiões sempre tem algum desse grupo dos barbudinhos, gente. Ok? Bom, e o vídeo de agora, claro, vai ser para falar das fases do desenvolvimento desse grupo do Catasetum gladiatorum, assim como falar um pouco do jeitão da planta e curiosidades sobre ela e, por fim, aquelas dicas básicas de cultivo, gente. Bora começar o vídeo, então? Pronto, pessoal. Então, agora aqui, né, começando a falar das fases do desenvolvimento do Catasetum gladiatorum, desse grupo aqui, gente. Vamos ver em relação à sua floração, seu período de floração. Nós estamos agora, né, no dia 27 de março, finalzinho de março já, início do outono, indo para abril, e vocês estão vendo aqui que ele ainda está florido aqui. Vocês veem floração, vem aqui uma outra haste dele vindo também, vai abrir, e o outro lá no canto também, que eu tenho, já floriu também, gente. Bom, com isso a gente pode deduzir que essa catasetum também pode vir a florir no início do outono. O período de floração dele, gente, é bastante amplo. Ele normalmente começa florescendo ainda na primavera, pode até ser no início, mas normalmente floresce mais para o meio da primavera, final da primavera, lá para o final de outubro, novembro, dezembro em diante, gente. E vai ao longo do verão até o início do outono. Depois ele dá aquela paradinha clássica e pronto, gente. Beleza? E o legal é que ele pode florir mais de uma vez no mesmo bulbo, e um catasetum desse bem forte costuma fazer isso regularmente, gente. Aí, continuando, a gente vai então agora para o comportamento do vegetal. E o seguinte, gente. No inverno, primeiro, normalmente no início do inverno, meados, final do inverno, é o período típico de dormência desse catasetum aqui. Então agora a gente está entrando no outono, ainda tem brotação nova aqui, vou falar disso depois, mas a maioria dos bulbos, ó, já estão em fase final de maturação, gente. Ó, vocês podem ver o próprio bulbo que está florindo, também já está, esse aqui, ó, esse aqui, já se encontra em estágio final de maturação, está engordando o bulbo. Mesma coisa nesse daqui, gente, ó, que vai florir agora. Esse bulbo aqui já não está mais na fase de cartucho na folha. Já soltou todas as folhas, já não tem mais crescimento de folha nova, e ele já está na fase final de engorda para entrar em maturação, gente. Beleza? Então, logo ele vai entrar no período de dormência, vão cair as folhas e ele vai ficar parado. Em condições normais, natureza e tudo, a tendência é que ele fique paradão até a primavera, finalzinho do inverno, início da primavera, que é quando começam as brotações, gente. Então,
nesse período, final do inverno, início da primavera, vocês começam a ver os olhinhos de brotação, como aquele ali, ó, que vocês estão vendo. E aí eles vão se desenvolvendo. Aí a gente vai primavera adiante, o broto vai crescendo, o broto dele vai crescendo e vão saindo raízes novas, gente. Ó, aqui não vou conseguir mostrar, que está muito grande, mas normalmente vem o enraizamento dos brotos novos. E nesse período de primavera é onde ele tem abundância no enraizamento, gente. Ok? Aí a gente vai avançando, esse broto vai desenvolvendo. Vamos entrando no verão, ele entra, começa a ficar grande. Ele está naquela fase de cartucho ainda no verão, como a gente pode ver aqui, ó. Essa é a fase de cartucho dele, em que as folhas vão desenrolando, vêm enroladas do centro e vão desenrolando ao longo que vão se expandindo, gente. Como um cartucho mesmo que vai desenrolando, beleza? O broto vai crescendo e ao longo do crescimento dessa brotação, gente, é normal vir a floração. Então ainda na primavera pode vir haste floral. No verão, normalmente vem haste floral. Enquanto o broto ainda está desenrolando as folhas, o cartucho, e quando ele entra na fase de engorda, quando ele não ganha mais altura, tamanho e começa a engordar, beleza? Ainda vem hastes florais, até ele quase maduro vindo hastes florais, gente. É o que acontece normalmente no Gladiatorum. E aí o verão com os brotos em pleno desenvolvimento, as raízes crescendo, a gente vai chegando no outono. Esses brotos vão começando a entrar na reta final, na engorda final, como esse daqui, ó, ainda podendo vir haste, ainda podendo ter brotos mais atrasados, como esse daqui, ó, que ainda está no cartucho ainda. E depois, gente, outono adiante, meados de outono, a floração tende a cessar, o bulbo já está praticamente maduro, aí começa a queda de folhas. Ele vai amarelando as folhas, caindo, a planta fica estagnada, sem desenvolvimento. E aí vem o inverno de novo, entra a dormência novamente dessa planta. E aí depois o ciclo se repete, gente, beleza? Esse é o ciclo típico desse cataceto gladiatório e de tantos outros catacetos já explicados aqui no canal, ok? Bom, aí, gente, que eu falei do ciclo, do comportamento, da floração. Vamos agora entender um pouquinho de uma questão que vocês estão vendo aqui, antes de entrar no jeitão da planta, que é a emenda de brotação, ainda dentro do comportamento. Na natureza, ele tende a seguir esse ritmo que eu acabei de falar, né? Inverno, dormência, no resto do ano, brotação, crescimento, floração, depois maturação e dormência, sempre seguindo esse ritmo. Mas no cultivo, com adubação, com um clima adequado, controle de umidade, tudo bonitinho, gente, como está aqui no caso, essa planta, esse cataceto em especial, não são todos que fazem isso. Tem uns que são muito regulardinhos, que não muito certinhos, digamos assim, e não mudam. Mas esse aqui, ele tende a emendar uma brotação na outra e perder esse jeitão clássico dos catacetos, ou seja, não é raro no cultivo, bem cultivado, ele emitir brotações no inverno e não ter aquela dormência verdadeira que a gente vê nos catacetos que estão na natureza. Aí você tem em pleno inverno essa planta botando brotos novos, com brotação crescendo, ainda no cartucho, brotações já grandes, engordando, e pode acontecer até brotinho novo saindo. E não é raro, pode acontecer até floração se o clima estiver mais quente e mais úmido do que deveria, gente, ok? Então, esse cataceto tem esse comportamento de emenda de brotação com muita facilidade. Se tiver favorável, pode ter com adubação, não faltando nada, é bem possível que ele entre na emenda de brotações, não tem a dormência propriamente dita, beleza? Aí agora que a gente já falou dessa questão da emenda de brotação, vamos passar agora para o jeitão do vegetal dele. Vamos lá?
jeitão do vegetal do gladiatório, gente. Esse aqui tá sem folha, mas é gladiatório também, viu? É um outro vaso de gladiatório. Depois eu comento isso aqui. Bom, vamos começar a falar. Peguei ele para a gente ver mais fácil. Para começar o jeitão do vegetal, como é que é o vegetal dele? Vamos às suas raízes primeiro, gente. Ó, esse vaso está bem didático. Podemos notar que ele possui essas raízes mais grossas. Não é grossa como uma de Cattleya, por exemplo, nem Phalaenopsis, mas é uma raiz bem mais grossa do que essa aqui, por exemplo. Então ele emite as suas raízes de fixação, absorção de nutrientes e água, que justamente essas que abraçam todo o substrato, que vocês estão vendo aqui, são raízes medianas, né, um pouco mais grossas do que raízes de oncídios e dendróbios, por exemplo, mais parecido com raiz do Grammatophyllum, e bem abundante, ó, um enraizamento bem farto aqui. E vocês notem também que dessas raízes principais saem essas raizezinhas pneumatóforas, que é sempre crescendo para o alto, ó, na vertical para cima, e o gladiatório tende a formar, assim, outros barbudinhos tendem a formar uma estrutura de ninho, gente. Não tão denso, muitas vezes, como, por exemplo, um fimbriatum, um rhodgasiano, como esse aqui, que já forma um ninho mais denso, mas ele também forma ninho, gente, tá joia? E também forma um pouco de ninho, daquela estrutura de ninho, que ajuda a segurar um pouco de matéria orgânica, principalmente no seu ambiente natural, o que ajuda na nutrição, conforme ela vai se decompondo ali com a umidade que bate, beleza? É uma estratégia interessante. Aí, saindo de suas raízes, muito eficiente, a gente vai entrar em seus pseudobulbos. Seus pseudobulbos, gente, vocês podem notar que os seus bulbos são de tamanho medianos a pequenos. Então, dentro dos gladiatórios aqui, podem ter algumas variações, gente. Pode existir algumas variações de tamanho, dependendo de indivíduo para indivíduo. Alguns podem ter tamanho maiores, como esse daqui, vocês podem ver, podem ser um pouco maiores. E outros, como o que eu estou aqui, podem ser um pouco menores, mais medianos, um pouco mais arredondados. Mas é um cataceto de tamanho médio, gente. Não é grandalhão como um piliato, como um fimbriato. E não é tão pequenininho como um denticulatum também, por exemplo. Tá bom? Vocês podem ver aqui, ó. Ele aqui, esse daqui, tamanho médio para pequeno, comparado com esse aqui, que é um osculatum, que olha o tamanhão do bulbo, né? Comprido. Eles são mais largos do que mais compridos normalmente. Aqui, né, podemos ver bem aqui o tamanho dele. Tamanho mediano dos pseudobulbos. Praticamente sem rizoma, como todos os catacetos. Agora, em termos de folha, gente. As folhas do nosso querido gladiatório são folhas mais finas, né? Não são super fininhas, mas são mais finas do que, por exemplo, um pileatum. E muito parecida, né? Elas não são tão arredondadas, elas são menos arredondadas do que o piliato, por exemplo. Ficam naquele padrão de outros catacetos, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, não tem grandes diferenças nas folhas do gladiatório. São semelhantes a vários outros catacetos. Tá joia? Em termos de número, formato e tamanho também. Beleza? Não tem muita novidade aqui nas folhas. Aí das folhas a gente passa para hastes florais. Bom, em relação a hastes florais, gente, vamos lá. No caso desse cataceto, assim como outros, ele dá a flor masculina e feminina separada, gente. Ou seja, elas são diferentes e a sua haste floral também é diferente. Ó, essa aqui é uma haste masculina que vai abrir em breve. Elas são hastes mais finas e mais arqueadas, como em outros catacetos. Aqui a gente pode ver a mesma coisa, uma haste masculina, que é a que mostra justamente toda a característica da variedade, da espécie. E nós temos aqui, gente, não temos aberto aqui, ó, mas já floriu. Posso mostrar para vocês esses
botõezinho, ó, essas flores aqui já meio seca, mumificadas, são flores femininas, gente. Isso mesmo, aqui são restos de flores femininas. Vocês podem ver como elas são diferentes. Elas são aquele capuzinho que é comum em vários catacetos. E suas hastes, a haste já está seca, então ela já emagreceu, mas são hastes menores. Normalmente costumam dar pouca, de 2 a 4 flores em média, não muito mais que isso. E são hastes grossas e que tendem a ficar um pouquinho mais em pé, mais retas, não arqueiam tanto. Ok, gente? Só um detalhe aqui para vocês. Deixa eu ver. Aqui também, ó, uma haste feminina aqui, como vocês podem ver, ó. Foi uma hastezinha feminina. E às vezes, gente, acontece também de aparecer as famosas hastes mistas, em que saem flores femininas, masculinas e até a hermafrodita no meio na mesma haste. Normalmente, as femininas e hermafroditas na base da haste, abrindo primeira, e as masculinas abrindo depois, gente. Ok? Mais uma curiosidade desse cataceto. E nisso, né, a gente finaliza com a sua flor. A sua flor propriamente dita, depois que a gente já viu as abelhas euglossas trabalhando nelas. Bom, sua flor, como eu já tinha falado antes, é uma flor pequena, não é muito grande, ela é comprida. Vocês podem ver, é uma flor comprida, com o labelo todo barbudinho. E a durabilidade dela é em torno de poucos dias, não chega nem a uma semana direito, porque as abelhas roubam as políneas normalmente, gente, tá bom? Tem um perfume bem agradável, meio cítrico, assim, digamos assim, bem gostoso mesmo, como outros catacetos também tem esse perfume, e atrai muita euglossa, exatamente como vocês viram no vídeo, né? Atrai euglossa pra caramba. E o barato delas são justamente essas barbinhas que ela tem no labelo, ó. Vocês podem ver todo barbudinho. Então, esse é o detalhe da sua flor. Ela aqui já está meio passada. Quando ela abre, vocês conseguem ver com mais detalhes as suas peças. Bacana, gente? Ok? E assim eu finalizo essa parte do jeitão do vegetal do Cataceto gladiatório, gente. Agora vamos falar de dicas gerais de cultivo. Vamos lá? Dicas gerais de cultivo do Cataceto gladiatório, gente. Bom, o gladiatório, ele é um cataceto que tem uma boa distribuição, pega normalmente região central do Brasil. Tem muitos ali desses barbudinhos ali para Minas também, ocorre bastante desse grupo dos barbudinhos ali para Minas. Normalmente região do Cerrado, Brasil Central, provavelmente ali para o Nordeste também. Região do Cerrado tem bastante desses catacetos. E o seu cultivo é bastante tranquilo, é um cataceto de fácil cultivo, gente. E ele, como outros catacetos, gosta de ambientes quentes, aprecia uma boa umidade, boa ventilação e bastante luminosidade, gente. Tá joia? Em relação ao ambiente, ó, vocês podem ver aqui, ele está numa beirada de telhado, onde ele pega muita luz. Aqui é bastante quente na maior parte do ano e é bem úmido. E ele está bem tranquilo, seu cultivo vai super tranquilo, gente. Ok? Em relação à questão agora de vasos e substratos. Vasos e substratos, como outros catacetos, podemos utilizar diversos tipos de material. Vasos de plástico, vasos de barro, cachepô de madeira, claro, e toquinhos. Só que atentem, gente, esse material só deve ser utilizado se o seu ambiente tiver condições de umidade para suportar, senão o cultivo pode ficar dificultoso. E aí, prefiram, nesse caso, usar os vasos de plástico ou as PETs com ou sem reservatório. Nesse caso aqui, gente, esse aqui está no reservatório, PET com reservatório. Esse outro aqui também, ó, está na PET reservatório. E o outro aqui também está na PET reservatório. Todos os três estão no reservatório, tá bom?
Em relação a substrato, aqui já vai ficar difícil para ver porque já está muito tempo e já está um pouco antigo até, e as raízes já tomaram conta. Mas você pode usar os mesmos substratos que a gente usa para outras orquídeas, outros catacetas. No caso aqui, atualmente eu estou usando mais brita e carvão, que é um material que eu tenho encontrado com mais facilidade. Mas pode ser brita, carvão com pinos tratado e novo para orquídea, macadâmia com carvão e pinos. Enfim, um pouquinho de esfagno por cima do substrato novo só para dar um pouco de umidade, enquanto a planta se recupera, por exemplo, após um replante ou em planta recém-adquirida e recém-plantada. Beleza, gente? Então, basicamente os mesmos substratos de tamanho mediano que a gente usa para outras orquídeas também. Agora, o importante, gente, vasos sempre vasos apertados, né? Voltando ao vaso, nunca vaso muito grandalhão. A orquídea não gosta de vaso com espaço sobrando, tá joia? E em relação agora a regas e adubações, gente. Em relação à rega, o Gladiatorum segue o mesmo princípio que outras orquídeas. Não tem nada de diferente aqui, gente. A rega vai ser sempre a mesma coisa. Secou, molhou, secou, molhou. Não existe um padrão, numa regra geral, gente. Vai depender do seu ambiente, do seu recipiente, do seu substrato, da sua forma de cultivo. O tempo para cada um será diferente. O importante é secar, molhe. Secou, molhe. Beleza? E adubação? A adubação segue o mesmo que para outras orquídeas. Aqui, aquelas mesmas recomendações que a gente usa para demais orquídeas. Aqueles mesmos adubos solúveis em água, próprio para a orquídea, que a gente pode aplicar semanalmente. Lembrando sempre aplicar principalmente no substrato, mesmo o adubo dizendo que é foliar. Além disso, também, gente, o cataceto responde muito bem à adubação orgânica, adubação de liberação lenta. Então vocês podem usar junto adubos como o osmocote e adubos orgânicos como o bocashi, ou se não tem, a torta de mamona com farinha de osso também, a cada 2 meses, a cada 3 meses, junto com um osmocote, gente. A resposta é muito bacana também dos catacetos a esse tipo de adubação, beleza? E aí falando um pouco de pragas e doenças, gente. É um cataceto muito tranquilo, né? Um cataceto bem forte, é um cataceto que cresce rápido, que solta muito broto com facilidade. É um cataceto bastante legal de cultivar, justamente por ser de fácil cultivo. E com isso ele sofre pouco com pragas e doenças, gente. Mas pode ser atacado por ácaros, que normalmente causa bastante estrago, atrapalha o crescimento, deixa as folhas com aspecto de lixado, esbranquiçada, com sujeira embaixo e precisa ser controlado. Produtos à base de enxofre ajudam bastante, só tem que tomar cuidado com produtos à base de enxofre na fase de cartucho dos brotos. Não deixar cair lá dentro do cartucho, porque costuma queimar aquele pedaço ali da brotação e pode matar o olho do broto. Então, só isso. Se cair dentro, vire imediatamente para não deixar líquido acumulado ali de produto à base de enxofre. No mais, pode usar sem problema nenhum. Tá joia? Acaricidas também podem ser utilizados, sem problema. Cochonilhas podem aparecer eventualmente, mas com inseticida vocês controlam, não é um problema que normalmente aparece muito. Doenças. Se ele estiver bem cultivado, protegido da chuva, de entrar água no miolo da folha, principalmente no cartucho dos brotos novos, vai ter muito pouco problema com doença. Pode aparecer umas manchas, como essa antracnosezinha aqui, mas como já é um broto em final de vida, ó, já está entrando em maturação, isso aqui não é problema nenhum. Vocês podem usar fungicida da sua preferência, como uma calda bordaleza ou o próprio produto à base de enxofre para prevenir. Mas o principal é proteger das chuvas, gente. Protegendo das chuvas muito intensas, como vocês estão vendo aqui, a tendência é ter poucos problemas com doenças também, tá joia? Mas ele pode ter problemas de apodrecimento, de bulbo, de broto
em condições desfavoráveis. E agora, gente, em relação a replantes e divisões. Bom, esse tema aqui é importante e como é um cataceto que tende a desregular o seu ritmo, ter a emenda de brotação, vocês podem ficar tentados às vezes de replantar ele no período seco do inverno, mas tomem cuidado, gente. O período seco, estressar a planta pode ser ruim para ela e ela pode parar, ficar paralisada, perder o broto ou ficar muito atrasada. Então, quando for replantar, tente replantar no final do inverno, início da primavera, quando o tempo já começa a ficar mais úmido e as chuvas voltarem. E sempre, quando tiver vindo aquela brotaçãozinha nova, bem pequenininha, ou quando ele tiver ainda sem brotos ou querendo sair aquele olhinho, gente. É o melhor momento para replantar os catacetos em geral, no final da dormência. Tá joia? E divisão. Divisão vocês podem fazer de até um bulbo de bem desenvolvido e um broto. Tá joia? Ou um bulbo bem desenvolvido no caso de estiver em dormência. Pode ser uma divisão total, né, que você separa completamente, ou pode ser aquela divisão parcial, que a gente só dá uma torcida no bulbo para quebrar ali um pouco, amassar ali na base e estimular a brotação para ele entorcerar como está entorcerado aqui, gente. Mas o legal é que é um cataceto mesmo sem isso que tem um bom entorceramento, gente. Esse é um barato, ó, tá aqui. Ele costuma entorcerar até bastante, ó. E em relação a essa questão de emenda de brotação e desregular o seu ritmo, vocês estão vendo aqui um exemplo, ó. 3 gladiatorums. Um ainda está saindo broto novo, o outro está no tempo certo, entrando em fase final de maturação, como vocês viram lá, o que está em botões. E esse aqui, ó, já está em dormência, está adiantado, ó. Está completamente em dormência, não tem nenhum vestígio de brotação. Ele entrou em dormência mais cedo do que o normal, gente. Então vocês podem ver aqui, ó, e entrou em dormência mesmo, ó. Não tem nada, floriu bastante aqui nos bulbos novos, mas não tem absolutamente nada, completamente dormência. Então vocês têm que vigiar os seus gladiatorums. Eles tendem a fugir daquele comportamento padrão explicado no início do vídeo, ok? E era isso que eu tinha para falar sobre a beleza, sobre o jeitão e o comportamento do cataceto gladiatório, gente. Se gostaram do vídeo, deem aquele joinha, se inscrevam lá no canal, ativem o sininho para receber as atualizações, gente. Tá joia? No mais, um forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora eu fui. Tchau, tchau!